O plenário aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. A proposta, aprovada por 359 votos a favor e 2 contrários, estende a domésticas, babás, cozinheiras e outros trabalhadores em residências 16 direitos já assegurados aos demais trabalhadores urbanos e rurais contratados pelo regime da CLT. Entre eles, por exemplo, jornada de trabalho de 44 horas semanais, hora extra e adicional noturno, pagamento obrigatório do FGTS e seguro-desemprego. A PEC dos domésticos, ou das domésticas, como ficou conhecida, ainda precisará ser apreciada em um segundo turno aqui pela Câmara, antes de seguir para a análise dos senadores, onde passará por mais 2 turnos. Quem vai falar conosco sobre o assunto é ninguém menos que a relatora da PEC, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que está em nosso estúdio, nos dá o prazer de nos visitar. Muito obrigado pela sua visita, pela sua presença aqui, deputada Benedita da Silva. Bom dia aos ouvintes. É um prazer poder estar aqui falando, com um pouco de ressaca ainda, um tanto quanto temerosa de que não pudéssemos ter o êxito que tivemos, mas estamos aqui para a segunda etapa agora, já nesta votação, que acredito receberemos grande apoio, porque foi muito bem articulada junto à Casa e também junto ao governo. E foi um belo resultado, né? 359 votos, uma PEC precisa de 308, não é um quórum qualquer, não, são 3 em cada 5 deputados, então 359 é de fato um número importante. E eu quero até dizer que eu gostei muito de uma das formas de protesto, de manifestar o apoio, que foi aquele avental que estava circulando. Eu queria até um avental daquele para mim. Agora, deputada, eu critiquei aqui, deputada Benedita da Silva, eu critiquei logo no começo do jornal a manchete de um jornal de Pernambuco, que eu não vou mencionar de novo, que foi assim: doméstica fica mais cara. Eu critiquei essa mentalidade um pouco assim, de ver só pelo lado de quem da contrata, patroa, né? pelo lado da patroa, pelo lado, na hora citei assim, pelo lado classe média alta, que coisifica a doméstica. A doméstica fica mais cara como se fosse um produto mais caro, como se fosse gasolina fica mais cara. É um pouco dessa mentalidade que fez com que tanto tempo depois, que primeiro lá na própria Constituição de 88, apesar de todos os avanços que tornaram ela Constituição cidadã, ela ainda permitisse esse tipo de segregação, e mesmo tanto tempo depois a gente ainda tem dificuldade, até medo, como a senhora relatou aqui, teve medo de que não conseguisse, isso que não é nem igualar os direitos, né? É só dar mais alguns direitos aos empregados domésticos. É um pouco dessa mentalidade que atrapalha, que atrasa o avanço de propostas como essa? Foi um pouco dessa mentalidade que nos impediu de, na Constituição, em 88, na Constituinte, a Constituição brasileira poder já ter absorvido esses direitos que hoje nós colocamos enquanto emenda para estender os direitos às trabalhadoras domésticas. Nós, na época, queríamos apenas um parágrafo, que as trabalhadoras domésticas, os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Mas isso foi impossível e tivemos que fragmentar esses direitos, porque cada um desses direitos foi amplamente discutido na medida em que alegavam de que ia haver desemprego, de que os patrões não poderiam mais, e as trabalhadoras domésticas não saberiam, não mereceriam até ter salários naquele momento, porque não estariam tanto quanto qualificadas, e nós sabíamos que são mulheres altamente qualificadas, né, neste mercado, com 20, 30, algumas com 40 anos de profissão. Então, essa mentalidade, hoje, ela não prospera. Ela não prospera porque nós entendemos de que trabalhadora doméstica não é um produto que você compra e leva para sua casa. Ela é uma trabalhadora doméstica cujo serviço é tão digno quanto qualquer outro. E se você for fazer as contas, vai observar que se pagar realmente uma empresa para esse tipo de prestação de serviço em casa, vai ficar muito, mas muito mais caro, vai absorver muito, muito mais dos seus salários do que você pagar
uma trabalhadora doméstica que vai ficar praticamente full time, 44, à disposição 44 horas, com direito a carinho, amor, afeto, segurança, porque é esse trabalho, porque, na verdade, uma cozinheira não é apenas uma cozinheira, ela é uma cozinheira que toma conta da casa, que dá afeto, que fica esperando, que faz com carinho, né? Então é importante que nós tenhamos em conta de que a sociedade brasileira tem uma nova classe média hoje. E essa nova classe média, ela tem que conviver com a legalidade dos direitos dos trabalhadores. É isso também que nós estamos buscando nesse momento. Deputada, que essa nova classe média possa absorver. Deputada Benedita, eu vou citar esses novos direitos e vou perguntar um especificamente, que é o que eu vejo mais dificuldade de se limitar esse direito, tá? Os direitos que foram, então, garantidos às domésticas: proteção contra despedida sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de garantia, o FGTS, garantia de salário mínimo quando a remuneração for variável, adicional noturno, proteção do salário, constituindo a sua retenção dolosa um crime, salário família, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, hora extra, redução dos riscos do trabalho, creches e pré-escola para filhos e dependentes até os 6 anos de idade, reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, seguro contra acidente de trabalho, proibição de discriminação de salário, de função e de critério de admissão, proibição de discriminação em relação à pessoa com deficiência, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 anos. De todos esses 16 direitos que foram aprovados, eu acho que é o que cria um pouco de dificuldade, pelo menos na minha cabeça, em questão a relação de trabalho às 8 horas diárias para quem dorme na casa da patroa. A gente já fez entrevistas com especialistas e tal. Eu acho o limiar dessas 8 horas para quem mora na casa da patroa complicado. Como é que fica isso em relação ao projeto? Como definir? A minha hora começou agora, vai terminar agora, sendo que você está dentro de casa e a patroa pode bater na porta do quarto do funcionário: por favor, faz isso para mim, eu preciso, cuida do meu filho, eu preciso sair, qualquer coisa assim. Como definir isso e o limite da hora extra também? Pois é, mas essa definição está muito clara aqui quando fala do trabalho noturno. Há uma diferenciação do trabalho noturno, é só você diferenciar o salário. Você vai ganhar no mínimo um salário. Mais um salário. Aí você pode, na relação de trabalho, você ter um percentual a mais pelo trabalho noturno que você terá que fazer. E esse trabalho noturno, nós também temos uma regulamentação em lei dos deveres e dos direitos, tanto do empregador quanto do trabalhador doméstico. Então é importante que as pessoas tenham em mente de que elas terão que garantir os seus direitos. A consciência do próprio trabalhador. Sim. De dizer, não, eu tenho direito a isso. E eu vou buscar esse meu direito. Não se submeter, né, a regras, né, ou intimidações ilegais. Não pode, de forma nenhuma. Deputada Benedita da Silva, entre os contrários, né, à aprovação dessa PEC, na prática nós tivemos só 2 votos contras, né, mas houve muita gente se manifestando contrariamente à PEC, e um dos argumentos que usava é um argumento inclusive parecido com o que se usou na época da abolição da escravatura, que os escravos ficariam ao léu, que é o argumento de que isso estimularia a informalidade, as contratações informais. Eu tenho aqui dados do IBGE, que são cerca de 6 milhões de empregados domésticos no país, e desses praticamente 70% são informais. Eu acho que subir além disso aqui é quase impossível, né? É o que eu tenho colocado. Nós não estaríamos aqui se a informalidade não fosse majoritária. Então, existe já essa informalidade. Então, o mercado brasileiro, eu tenho dito várias vezes, está oferecendo a esse tipo de prestação de serviços novas oportunidades. Então, é importante que esta nossa classe média, e eu falo porque a nossa classe média, quem, na maioria das vezes, né, absorve, né, o trabalho, da nossa cultura da trabalhadora e do trabalhador doméstico, é importante que entenda de que hoje nós temos
outros mercados oferecendo para essa mão de obra oportunidades maravilhosas, serviços fantásticos, desde cooperativas, construção civil, a escolaridade que elas estão buscando. A presença das mulheres na construção civil está crescendo de uma maneira muito rápida, até pelo capricho que as mulheres têm. A empregada doméstica não vai ser mais, a função, né, o trabalho não vai ser mais a única opção. Na verdade, elas estão querendo, parece, sair dessa atividade, né? Exatamente, porque tem mercado oferecendo descanso semanal, férias, né, licença maternidade, fundo de garantia por tempo de serviço, né, auxílio-desemprego, tudo isso elas vão encontrar, né, num outro mercado. Então é evidente que não haverá a informalidade. Pelo contrário, elas estão buscando a formalidade na medida em que a maioria já nem acreditam que elas possam ter esses direitos com a brevidade que elas precisam. Agora, deputado Benedito da Silva, qual a expectativa da senhora em relação, e que eu acho que é de todos aqueles trabalhadores que estiveram aqui fazendo esse lobby, fazendo essa cobrança do Congresso, a expectativa para o segundo turno, né? Nós temos que ter um interstício aí de 5 sessões. A senhora está com a esperança de que ainda esse ano o segundo turno vá a voto? Eu tenho esperança. Até porque existe uma vontade da casa, o placar presidente ajuda, né? Marco Maia, o placar ajuda, o governo ajuda com a sinalização do governo, né, a base do governo, todos os partidos votaram. E eu quero crer que não será diferente no Senado. Nós vamos ter a segunda votação na Câmara e depois vai para o Senado. E quando tem uma sinalização do governo, eu acho que isso é muito interessante, né? Então, é interessante também que haja uma agilidade nossa, e isso já temos, né? O deputado Marçal, que é o presidente da comissão especial, já está contando, né? E o presidente Marco Maia também, para colocar em pauta para a segunda votação. Bom, o placar ajuda, a presidência ajuda, eu acho que um novo espírito na casa ajuda, e ajuda também a legitimidade de quem tem uma história, que vivenciou, né, a condição de empregado doméstico, e que eu acho que acaba empurrando de alguma maneira, né, esse processo, dando mais legitimidade para a votação de uma PEC como essa, né, deputado? E vocês têm ajudado também, o meio de comunicação, é importante, a sociedade civil, apesar de algumas críticas, né, alguns juristas e outros falarem a respeito de que haverá informalidade, mas todos têm a consciência, têm aí o diagnóstico, estatística colocado de que, na verdade, esse mercado vai além dos 7 milhões que nós constatamos. É que existem realmente muito mais na informalidade, que vão desde menores, né, chamada juventudes, num trabalho que é um trabalho de risco, um trabalho perigoso. Então, nós contamos também de que a sociedade, o meio de comunicação, nos ajude agora nessa segunda etapa. A nossa parte a gente está fazendo. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, relatora da PEC que estende vários direitos aos trabalhadores domésticos, direitos que os trabalhadores não têm pela Constituição hoje. Tem um parágrafo único, que diz que os empregados domésticos estão excetuados daqueles vários direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e uma distorção que está sendo corrigida a partir da aprovação em primeiro turno da PEC, que passará para um segundo turno, esperamos em breve, né, deputada? E aí também 2 turnos no Senado. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e principalmente pela visita, deputada Benedita da Silva.